A Igreja de Santa Engrácia localiza-se no Campo de Santa Clara, em Lisboa. Aqui encontra-se instalado, desde 7 de dezembro de 1966, o Panteão Nacional. A paróquia de Santa Engrácia foi criada em 1568, tendo a infanta Dona Maria, filha do rei Dom Manuel I, ordenado a construção de uma igreja para albergar o relicário da Virgem Mártir Engrácia de Saragossa. Esse templo seria de uma só nave, com capela-mor e 4 capelas laterais. A 15 de janeiro de 1630, a igreja foi assaltada e vandalizada, num ato que teria consequências dramáticas. As descrições da época indicam que, como resultado do arrombamento, quebraram ambas as mãos de São Frutuoso, atreveram-se ao sacrário, cometeram o sacrílego roubo do Santíssimo Sacramento e levaram um cofre de tartaruga guarnecido de prata, em que estavam 27 formas consagradas e uma hóstia. O desacato de Santa Engrácia, como ficaria conhecido este evento, gerou profundas ondas de choque dada a gravidade do sacrilégio ocorrido, sendo feitos interrogatórios por toda a cidade e prometidas avultadas quantias a quem descobrisse o culpado. Um conjunto de 100 nobres do reino fundaram, em 1631, a Irmandade dos Escravos do Santíssimo Sacramento para desagravar o sacrilégio cometido na igreja, levando à destruição da capela-mor desta, com o intuito de ser construída de novo. O clima político e social da época, em que Portugal se encontrava sob domínio espanhol, era extremamente complexo, sendo que o rei Filipe IV, terceiro de Portugal, tinha emitido decretos que permitiam aos cristãos novos ocupar cargos seculares, vender os seus bens e saírem do país. A Inquisição opunha-se veementemente a esses direitos, defendendo que a expulsão dos cristãos novos era a única forma de combater o judaísmo. Tal desacordo acentuou o rancor contra o governo espanhol. Não será por isso de estranhar que o acusado do crime de Santa Engrácia fosse um cristão novo, de seu nome Simão Pires Solis, negociante da Praça de Lisboa. Apesar da oferta de clemência feita pelo rei em troca da confissão do crime e da denúncia dos restantes participantes, Simão não assumiu a culpa por um crime que não cometeu. A 31 de janeiro de 1631 foi condenado à fogueira no Campo de Santa Clara, onde viria a morrer no dia 13 de fevereiro do mesmo ano. A lenda afirma que, na hora da sua morte, Simão Solis terá lançado uma maldição sobre as obras da igreja, dizendo que as mesmas jamais seriam concluídas. Poucos anos depois destes eventos, Pedro Rodrigues, cristão velho de 33 anos, confessaria a autoria deste crime às autoridades espanholas, depois de ter sido condenado à morte em Ourense pelo furto de alfaias litúrgicas numa igreja. No dia 19 de fevereiro de 1681, um forte temporal fez ruir a igreja primitiva e a capela-mor inacabada, tendo os escravos do Santíssimo Sacramento decidido então construir um novo templo. A primeira pedra da atual Igreja de Santa Engrácia foi lançada a 31 de agosto de 1682, seguindo um projeto do arquiteto João Antunes, com planta centralizada e em cruz grega. O edifício revela a influência de um estilo barroco italianizante, sendo a fachada principal dividida em 3 panos por grandes pilastras com espessas volutas. A entrada é antecedida por uma galilé com tripla arcada, encimada por nichos com 3 esculturas. A igreja tem 3 portais de entrada, flanqueados por colunas espiraladas em mármore, num programa decorativo atribuído ao escultor francês Claude Laprade. O portal central é encimado por um frontão interrompido ao centro por um escudo com as armas de Portugal, suportado por 2 anjos. Os portais laterais apresentam o busto de Santa Engrácia no seu topo. O exterior do monumento é marcado pelos seus alçados ondulantes, com curvas e contracurvas, e pelos frontões que alternam entre as formas circular e triangular. Toda a construção é em cantaria aparelhada, sobressaindo os corpos curvilíneos no centro de cada uma das 4 fachadas, correspondendo a cada um dos braços da sua planta em cruz.
Nos 4 cantos ficam torreões simétricos de planta quadrada, com 2 andares e com 2 janelas alinhadas verticalmente, sendo flanqueados por pilastras. O interior da Igreja de Santa Engrácia está dividido em 2 andares, apresentando ao centro uma cúpula com 2 tambores. Todo o interior da igreja encontra-se completamente revestido por mármore polícromo, incluindo o chão, no qual se forma uma rotunda que marca o centro do monumento. Nos braços à esquerda e à direita da capela-mor, que tal como esta são cobertos por abóbadas de concha, abre-se um total de 6 arcossólios dispostos em semicírculo. A capela-mor tem o chão elevado, acessível através de 5 degraus. Ao centro eleva-se um órgão de tubos construído no século XVIII por Joaquim Pérez Fontanes, que foi trazido da Sé Patriarcal de Lisboa. Nas arestas interiores dos 4 braços da planta cruciforme da igreja existem baldaquinos poligonais, encimados por nichos com estatuária de santos. São flanqueados por duplas pilastras com capiteis compósitos. A ideia de criar um panteão nacional com o objetivo de homenagear e preservar a memória dos cidadãos que se distinguiram por serviços prestados ao país remontava ao início do século XVIII. Provavelmente inspirado no modelo do Panteão de Paris, o então ministro Passos Manuel decretou a edificação de um panteão nacional em 1836, sem todavia ter definido um local para o mesmo. O primeiro panteão acabaria por situar-se no Mosteiro dos Jerónimos, do qual vários escritores e presidentes da República foram trasladados para esta igreja em 1966, quando foi designada como Panteão Nacional. Nos arcossólios do transepto encontram-se cenotáfios que memorializam figuras sepultadas noutros locais. No lado direito temos os memoriais do Infante Dom Henrique, de Pedro Álvares Cabral e de Luís Vaz de Camões. Os 3 cenotáfios do lado esquerdo recordam Vasco da Gama, Afonso de Albuquerque e Nuno Álvares Pereira. No torreão noroeste encontramos os túmulos de Manuel de Arriaga, do Marechal Oscar Carmona, de Sidónio Paes e de Teófilo Braga. No torreão sudoeste estão as arcas tumulares de Amália Rodrigues, Guerra Junqueiro, João de Deus e Almeida Garrett. No torreão sudoeste estão alojados os túmulos de Sofia de Melo Breiner Andressen, Humberto Delgado, Aquilino Ribeiro e Eusébio da Silva Ferreira. A construção da Igreja de Santa Engrácia passou por diversos longos períodos de paragem, permanecendo sem cobertura durante mais de um século. Tal situação originaria a expressão popular Obras de Santa Engrácia, que designa algo que nunca é concluído. Após a extinção das ordens religiosas, em 1834, o templo foi entregue ao exército, que lhe fez uma cobertura improvisada em zinco e adaptou-o a outras funções, tendo servido de quartel, depósito de material de guerra e de fábrica de calçado.
A igreja foi classificada como Monumento Nacional em 1910 e em 1916 ficou definido que aqui seria instalado o Panteão Nacional. Contudo, manter-se-ia inacabada durante mais 4 décadas. Em 1956 são pedidos estudos a 10 arquitetos para que se procedesse à recuperação do edifício e à construção da cúpula, tendo sido escolhida a proposta de Luís Amoroso Lopes. A edificação da dupla cúpula em betão revestida em pedra-liós começa então em 1962, ficando concluída em 1966. Na mesma altura foi executado o programa escultórico do edifício. Na fachada principal foram colocadas esculturas do Santo Condestável, Nuno Álvares Pereira, de Santa Isabel e de Santa Engrácia, da autoria de António Duarte. No interior, nos nichos dos ângulos, foram instaladas esculturas de Santo António, São João de Brito, São Teotónio e São João de Deus, criadas pelo escultor Leopoldo de Almeida. No dia 7 de dezembro de 1966, ocorre a inauguração do Panteão Nacional, com missa presidida pelo cardeal Manuel Cerejeira e na presença de Américo Tomás e de António de Oliveira Salazar. A conclusão desta obra, que se estendeu ao longo de quase 3 séculos, tinha uma clara importância simbólica para o regime do Estado Novo, que assim fechava um empreendimento tido como eternamente inacabado. Note-se que apenas alguns meses antes, a 6 de agosto de 1966, também tinha sido inaugurada a ponte que permitia a travessia do Rio Tejo entre Lisboa e Almada. A cúpula que cobre a área central da Igreja de Santa Engrácia é a mais alta existente em Portugal, elevando-se a uns impressionantes 80 metros de altura. Este templo implanta-se junto da zona histórica de Lisboa, nas proximidades do Mosteiro de São Vicente de Fora e em frente ao Rio Tejo, destacando-se no panorama da cidade. Ao seu lado, no campo de Santa Clara, realiza-se a famosa Feira da Ladra todas as terças-feiras e sábados. Esta feira, que tem origem no século XIII, realizou-se em vários locais até se ter fixado aqui a partir de 1882. Trata-se de um espaço comercial de cariz popular onde se vendem objetos novos e usados, sendo famoso pelas velharias que ali podem ser encontradas. A subida ao terraço da Igreja de Santa Engrácia, Panteão Nacional, situada a 40 metros de altura, permite fechar qualquer visita com chave de ouro, proporcionando uma vista privilegiada sobre Lisboa e o Tejo. Muito obrigado por ter vindo connosco à Descoberta de Portugal. Se gostou do vídeo, por favor clique em gosto e subscreva o canal para acompanhar as nossas novidades.